Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo. Vou ministrar para vocês aí essa matéria de sistemas distribuídos e redes, tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula, a gente está fazendo ela gravada aí devido ao feriado que a gente está tendo na cidade de Maringá, tudo bem? Mas nas nossas próximas aulas teremos nossos encontros ao vivo. Ok, pessoal? Vamos lá então para a gente começar a entender, né? A gente pode definir aí os sistemas de rede, né? Geralmente a gente fala de sistemas de computadores, tudo bem? Como um conjunto de dispositivos que compartilham recursos físicos e lógicos por intermédio de um meio de comunicação, tá bom? Eh, Logicamente, como a gente vai ter uma ênfase aqui um pouco mais na área industrial, quando a gente está falando da área industrial, pessoal, a gente vai ter não só os computadores, né? Mas a gente vai ter ali também os sensores, vai ter os CLPs, os controladores, né? A gente vai ter os atuadores ali da nossa própria planta, a gente vai ter, por exemplo, servomotores, inversores de frequência, tudo isso vai fazer parte ali da nossa rede industrial, tudo bem, pessoal? Então, quando a gente está falando de rede industrial, a gente vai falar mais de rede de comunicação, tá? Não vai se falar tanto de rede de computadores, tá? Ah, e a gente sempre tem que ter em mente que existe um protocolo, né? Que é o conjunto de regras que vai administrar essa nossa rede, né? Que vai dizer para a gente quem que vai falar agora, quem que vai falar depois, por exemplo, né? Quando a gente está tratando de alguns sistemas de rede, e como essas informações vão ser transmitidas, né? Até mesmo qual cabo que a gente pode utilizar ali na nossa rede, tá? Tudo isso é definido no nosso protocolo, tá? Então a gente chama aí de protocolo conjunto de regras que vai administrar a comunicação entre os dispositivos, tudo bem? Eh, Então, por exemplo, ali ó, ele diz que o protocolo é entendido e interpretado por todas as máquinas da nossa rede, né? Eh, Mesmo com fabricantes ou sistemas operacionais diferentes. Então, imagina que a gente está tendo um protocolo aí, vamos imaginar uma sala aí de um escritório, né? A gente tem ali um protocolo TCP, por exemplo, que a gente vai estar comunicando aí tanto a nossa impressora, o nosso computador, né? Algum outro dispositivo, ou talvez pelo um protocolo Wi-Fi, alguma coisa do tipo, tá? Que a gente vai poder também transmitir dados ali, tá bom, pessoal? Então, o protocolo nada mais é que a regra de tudo aquilo ali, é, o conjunto de regras que vai definir como é que essa nossa comunicação vai ser feita. Tudo bem, pessoal? Ah, prosseguindo aqui, né? Então, quando a gente está pensando geograficamente na nossa rede, a nossa rede ela vai ter dois tipos, né? Que vai ser a nossa rede LAN, que é a Local Area Network, que seria, por exemplo, uma rede de computadores, dispositivos ali locais, né? Pensando assim, localmente, é, é, geograficamente mesmo, tá? No mesmo espaço ali. Não que isso tenha que ser um próximo ao outro, né? Mas digamos assim, numa planta industrial, a gente vai ter uma rede LAN ali que vai ter dispositivos, vai ter atuadores, né? Igual eu falei para vocês, sensores, computadores, né? Que vão estar todos presentes ali na nossa própria planta, tá? Não especificamente um do lado do outro, tá? Mas vai estar sempre naquele local ali, né? Naquela área geográfica bem definida. Então essa seria a nossa rede LAN, tá? Pensando também novamente no escritório, né? A gente tem aquele ambiente do escritório ali bem definido, tá? Independente de qual seja o tamanho do escritório, a gente tem aquele ambiente bem definido, tá bom? E a gente vai ter a nossa rede WAN, né, que é o Wide Area Network, tá bom? Que ela já é uma rede privada de longa distância, geograficamente distribuída, tá bom? Interconectada entre várias redes locais, né? Várias redes LAN. Então imagina que você tem o seu provedor de internet aí, né? Então, o seu provedor de internet nada mais é do que na sua casa, né, todos os dispositivos que estão conectados ali, seja seu computador, seu smartphone, né, todos vão estar numa rede LAN ali, né, numa rede local bem definida, é, todos conectados ali ao seu modem de internet, por exemplo, e aí você vai ter uma rede WAN, que vai ser uma rede já dispersa, né, uma rede bem distribuída que vai estar conectada ao servidor aí do seu provedor de internet. Tudo bem? Ele pode estar ligado via fibra ótica, né? Ou existe até alguns sistemas aí, por exemplo, a Starlink que está sendo feita agora, né? Não sei se vocês já sabem, a Starlink é um projeto aí de uma empresa do Elon Musk, né?
da SpaceX, que ele está fazendo uma rede de comunicação toda, não me recordo se ela provavelmente é via rádio, alguma coisa desse tipo, mas são vários satélites espalhados, é, orbitando aí em volta da Terra, né? Então os satélites se comunicam entre si e aí ele envia o dado para você é, no seu computador. Então seria uma outra forma aí de fazer a comunicação, tá bom, pessoal? Não utilizando daí agora os cabos, né? Os cabos de transmissão aí, é, fibra ótica ou cabos aí de cobre e tudo mais, né? Justamente falando dessa questão de cabos, pessoal, quando a gente está uma das coisas que é estabelecida no nosso protocolo é qual cabo a gente tem que utilizar, né? Se a gente vai utilizar cabo, por exemplo. Então a gente tem, por exemplo, cabo coaxial. Não sei se vocês vão se recordar, mas o cabo coaxial era um cabo muito utilizado nas televisões, né? Para a gente conectar a antena ali na televisão. Então o cabo coaxial nada mais é do que um fio de cobre ali, meio rígido, né? Que ele tem uma blindagem metálica em volta dele, que é uma malha metálica em volta dele. Tá? Então ele é um conectorzinho redondo. Tá? O pessoal que já conectou uma antena, aquelas antenas antigas, né, que a gente tinha que ficar girando lá em casa, assim, quando estava com mau sinal, por exemplo, eram todos conectados por esse cabo coaxial, tá bom? Hoje em dia não é tanto utilizado mais, tá? Mas ainda existe o cabo coaxial, tá? Um outro cabo que a gente tem é o cabo UTP, tá bom? Que ele é composto aí por 8 fios, né, que eles são trançados em pares. Ele pode ser classificado conforme a sua velocidade. E esse cabo, pessoal, nada mais é do que o nosso cabo de internet comum que a gente utiliza em casa, tá bom? É, é um dos cabos mais utilizados aí quando a gente está falando de comunicação entre dispositivos, tá bom? Logicamente, para o ambiente industrial, a gente vai preferir alguma coisa já com blindagem para evitar o ruído, mas esses cabos ainda são bastante utilizados, tá bom, pessoal? E eles são trançados justamente para ele evitar o ruído eletromagnético, tudo bem? Então a gente geralmente tem ali nesses pares trançados um dado idealmente, né, vamos pensar assim, analogamente, né, um cabo vai ser o positivo do sinal, o outro vai ser o negativo do sinal, ou algo mais ou menos desse tipo, tá bom? Então, quando você tem esses pares trançados, um positivo e outro negativo, ele acaba diminuindo o ruído eletromagnético ali, então você tem uma melhor qualidade da informação que está sendo transmitida. Tudo bem, pessoal? E aí depois a gente tem o nosso cabo STP, tá? Que ele já é um cabo é, muito semelhante ao cabo aí UTP, tá bom? Que é o cabo que a gente utiliza na internet, mas ele tem já uma malha que cobre ele, que recobre, faz a blindagem dele, tá bom? Mas aí a gente tem que lembrar que o cabo STP ele tem uma blindagem em cada um dos pares, tá bom, pessoal? Então você tem o par trançado ali e você blinda o par em si, tá bom? Existem uns cabos que são intermediários entre esses dois tipos, por exemplo, do cabo UTP e o STP, que ele vai ter ali, por exemplo, um cabo UTP que ele tem os pares trançados e aí ele faz um revestimento nos 4 pares trançados, tá? Também seria uma espécie de que faz uma blindagem ali nesse sinal, vai justamente ajudar a melhorar nosso ruído eletromagnético, né? Mas no nosso cabo STP a gente tem o par trançado e ele já é o par trançado ele é blindado, tá? Eu vou mostrar a imagem para vocês ali, vocês vão entender um pouquinho melhor. Tá? E aí a gente tem o nosso cabo de fibra ótica que está sendo amplamente utilizado aí, principalmente quando a gente está falando aí nas residências, né? Para utilizar a internet de velocidade bem superiores aí do que a gente teria nos cabos anteriores, né? Que ele já vai utilizar, ele já consiste ali num núcleo, né? De vidro e ele é revestido por sílica, né? Então, nesses cabos de fibra ótica, o que a gente tem ali é a luz passando dentro desse fio de vidro aí, né? Nesse fiozinho de vidro, tá bom, pessoal? Então ele consegue ter uma
atingir maiores velocidades, né? Justamente porque a gente não está passando eletricidade propriamente dita, a gente está passando luz ali, então o ruído eletromagnético é muito menor e a gente não vai ter capacitância, resistência e outras coisas que a gente teria, por exemplo, nos cabos de cobre, tá bom? Quando a gente está falando de luz, ela parte de um ponto para o outro praticamente na velocidade da luz, né? Vamos pensar assim, tá bom? Aqui as imagens dos cabos para vocês, né? Então a gente tem aqui o primeiro cabo aqui. Deixa eu sinalizar para vocês. Aqui a gente tem o nosso cabo coaxial, tá vendo? Ó, ele tem aqui um cabinho de ferro, aqui de cobre, tá bom? Ele tem um exterior malhado ali, uma malha, ó, que vai revestir também, tá bom? Que é para fazer, trabalhar aí para evitar o ruído eletromagnético nesse cabo, tá bom, pessoal? Depois a gente vai ter o nosso cabo UTP ali, ó, que a gente pode ver que ele são os pares trançados, tá bom? A gente pode ter, igual eu comentei com vocês, pode ter um cabo que vai ser uma mescla entre o UTP e o STP, tá? Que ele vai ter aqui uma malhazinha, ó, que vai revestir todos os pares, tá? A gente pode ter um cabo aqui desse tipo também. Eu não me recordo o nome, se eu não me engano é FTP, tá? Mas é alguma coisa desse tipo. Então aqui nesse cabo aqui a gente tem os 8 fios, né, trançados em pares, tá bom? E aí depois a gente tem o nosso cabo STP. Não necessariamente eles vão ser 8 fios, tá? Mas eles vão ser trançados e aí eles vão ter a blindagem, ó, individual aí nos pares, né? Tá bom? Ele vai ter essa malha que vai revestir o par em si. E depois a gente tem o nosso cabo de fibra ótica, tá bom? Que aqui ele tem o vidro, tem o revestimento do vidro, enfim, assim por diante, tá bom, pessoal? A evolução da internet, né, com a evolução da internet e tudo mais, e pensando nos protocolos de rede, lá na década de 80, cada um dos fabricantes fazia o seu próprio protocolo, tá? Então vocês imaginam que era uma bagunça. Você vai trabalhar com é, ainda a gente não está nem pensando em CLP aqui ou redes industriais, né? Mas você imagina que um computador utilizava um protocolo de rede, uma impressora utilizava outro protocolo, por exemplo, tá? Então, era, uma, era muito complicado você conseguir comunicar em si os dispositivos, justamente porque não só variava o protocolo, como variava de fabricante para fabricante, tá? Então, lá na década de 80 surgiu com a ISO, tá? A ISO já é um organismo, uma organização mais antiga, tá? Do que a década de 80, mas a ISO ela faz justamente a padronização entre várias coisas, tá? Então, por exemplo, existe a ISO 9001, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma norma que ela padroniza, por exemplo, como que deve ser gerida a qualidade dentro de uma empresa, tudo bem? Como que devem ser armazenados os arquivos e tudo mais. A gente tem, por exemplo, uma outra ISO que é a 14001, que é a respeito da responsabilidade ambiental da empresa, tá bom? Quais coisas a empresa deve fazer para ter uma responsabilidade ambiental, tá? E essa ISO, por exemplo, ela foi uma das criadoras do que a gente chama de modelo OSI, tá bom? Que é um modelo básico, tá? Para a gente ter a comunicação entre os dispositivos aí, entre os computadores, as impressoras, né? E no nosso campo lá, os dispositivos de rede em si, tá? Os dispositivos da nossa rede industrial, ali, os atuadores, os sensores e tudo mais, tá? Então, o modelo OSI, ele trata basicamente de alguns, que a gente chama algumas camadas, tá bom, pessoal? Então, ele tem a camada de aplicação, vou explicar para vocês tudo direitinho depois, tá? Camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte, camada de rede, camada de enlace e camada física, tá? A gente vai entender isso aqui na sequência, tá bom? Mas a gente vai ter essa mesma aplicação para o receptor e para o transmissor, tá? Então os dois trabalham com todas essas camadas, tá? Então, por exemplo, a camada de aplicação, pessoal,
única camada que vai conversar, né, com os programas interessados em se comunicar. Então, por exemplo, a gente tem o WhatsApp, o Skype, tá bom? O e-mail, são alguns exemplos de programa que se comunicavam, que se comunicam via internet e fazem por meio da comunicação da camada de aplicação, tá? Então, a camada de aplicação, ela é a camada que a gente vai ter contato em si, tá bom? Que nós, né, teremos contato. A partir da camada de aplicação, é tudo feito internamente do sistema, tá bom? A gente tem a camada de apresentação, que é a camada responsável pela tradução de formatos, caso seja necessário, e o seu trabalho é converter os padrões diferentes para que possa ser usado em um programa, um formato compreensível e tratável pela pilha de protocolos, tá bom? Então imagina o seguinte, que a gente está escrevendo lá na nossa tela do WhatsApp uma mensagem, né? E a hora que a gente envia essa mensagem, o próprio WhatsApp vai fazer uma conversão para uma linguagem de máquina daquilo ali, tudo bem? A gente tem a camada de sessão, que é a camada responsável pelo estabelecimento e manutenção de uma sessão de comunicação entre a aplicação do computador de origem e a aplicação do computador de destino. Caso haja uma falha na comunicação, esta é a camada que mantém o estado de comunicação à retomada quando a comunicação for reestabelecida. Então, essa camada é a camada que vai justamente estabelecer entre os pontos ali, entre o receptor e o transmissor, qual que é o estado da comunicação em si, tá? Se ela está ok, se ela não está ok, tá? Então ela tem essa camada, que é a camada de sessão, tá? A gente tem a camada de transporte, que é a camada da máquina que origina a comunicação, é responsável pela fragmentação dessa comunicação, dividindo-a em pacotes, e eles são adicionados, e eles adicionando informações que permitem o reagrupamento da mensagem na ordem correta. Então, imagina o seguinte, quando a gente vai estar, falei para vocês do WhatsApp, o WhatsApp ele vai fazer essa transformação numa linguagem de máquina, né, igual eu falei para vocês, do nosso texto para uma linguagem de máquina, uma linguagem ASCII, por exemplo, tá bom? Que vai ser a transformação desses caracteres em bits e bytes, tá? E aí a gente tem a transformação desse pacote pela camada de transporte, tá? Que ela vai pegar esses bits de informação da nossa mensagem e vai quebrar ele em vários pacotinhos para dizer qual que é a ordem que tem que ser enviada, qual que é a quantidade de bits que vão ser enviados, né? Ele vai gerar também um número que a gente chama que é o verificador, né? Que para verificar se de acordo com a informação que foi enviada, né, através de um somatório ou alguma outra coisa, algum outro tipo de criptografia, vamos dizer assim, se aquela mensagem foi recebida da forma correta, né? Então, pela verificagem desse número, tá bom? A gente tem também a nossa camada de rede, que é responsável pelo roteamento dos pacotes, tá bom? Transformando o endereço lógico de destino em endereço físico. Tá? Então, nessa parte de endereço de rede é onde a gente vai entrar ali com os IPs, por exemplo, tá? Pensando numa rede TCP/IP. A gente vai ter os endereços das máquinas ali, vai ter os endereços MACs, né? Que são os endereços de cada dispositivo, o endereço único de cada dispositivo, né? A gente tem a camada de enlace, tá? Que é responsável pela comunicação ponto a ponto, né? Ou seja, entre os elementos adjacentes de uma rede de comunicação, os dados de roteamento são definidos na camada de rede, são traduzidos nessa camada, que identifica o elemento adjacente para ele direcionar o fluxo de comunicação. Então, é aqui na camada de enlace que ele vai fazer, dada aquela informação que a gente escreveu lá no WhatsApp, transformou ela em bits e bytes, agrupou ela nos pacotes, quebrou ela nos pacotes em si, e aí a gente vai fazer na camada de enlace, a gente vai fazer o envio baseado em qual que é o nosso endereço final, né? Nosso endereço, nosso receptor aí. E aí, ó, igual eu comuniquei com vocês ali, ó, é aqui que é gerada a checagem da redundância cíclica, né, para saber se a nossa informação está realmente completa, né, ela tá, se não houve nenhum ruído durante a transmissão da mensagem, se todos os bits e bytes foram transmitidos corretamente, tá bom? E a gente tem ali a camada física responsável por enviar
os quadros recebidos na camada de enlace. Então aqui nada mais é do que o nosso cabo, tá bom? Aqui é a hora que a gente está olhando para o nosso cabo, para pensando aí numa rede de radiofrequência, por exemplo, aqui vai ser a nossa radiofrequência, tá? Aqui é a camada física em si, que vai interligar uma coisa na outra, tá? Outro aspecto que a gente tem que levar em consideração quando a gente está falando das nossas redes de comunicação, pessoal, é a nossa topologia, tá? A nossa topologia nada mais é do que a forma como os dispositivos estão interligados na nossa rede, tá? E aí agora a gente não está falando mais a gente não está mais falando de cabos em si, tá? Mas a forma como esses cabos estão conectando um dispositivo ao outro. Por exemplo, a gente tem a nossa topologia de barramento, tá? A nossa topologia de barramento, todos os dispositivos são ligados por um cabo só, tá? Ele tem uma bifurcação ali para enviar para tirar o nosso cabo do tronco, né? Vamos pensar assim. Mas são todos conectados por um cabo só, né? Vou mostrar para vocês imagem disso já ali mais adiante para vocês entenderem, tá bom? Depois a gente tem a nossa topologia de anel, que a nossa topologia de anel nada mais é do que a gente pensar naquela brincadeira, quando a gente tá aquela brincadeira de criança, né, do telefone sem fio. Então, na nossa topologia de anel, o nosso dispositivo ele é interligado entre os dois dispositivos adjacentes, né, um anterior e um a posterior, né? E ele recebe a mensagem de um lado e ele recebe de um dispositivo e envia para o outro dispositivo, tudo bem? Até ele fechar um anel, tá? É, novamente lembrando aquela brincadeira de telefone sem fio, né? Onde uma pessoa fala para outra pessoa e assim vai comunicando, né? Lógico que a intenção aí é no final a gente ter a mesma informação, tá? Não é ter esse problema que a gente tinha na brincadeira de telefone sem fio, que a gente perde a informação desde onde ela foi emitida, né? Mas uma das vantagens dessa nossa topologia de anel é que pensar assim, vamos dizer que a gente tem um dispositivo à nossa direita, que a gente está recebendo informação, e a gente tem o nosso dispositivo à esquerda, que a gente está enviando a nossa informação, né? Se a gente tem um problema para enviar, a gente recebe da direita e a gente tem problema para enviar para a esquerda, né, havendo um rompimento de cabo ou alguma coisa assim, a gente pode retransmitir essa imagem, essa mensagem novamente para a direita, né, para ela voltar e seguir o anel até pelo outro lado da nossa rede, né? Vamos pensar assim. Vou mostrar a imagem para vocês para a gente entender melhor como isso vai ser também, tá? A gente tem a nossa topologia também de estrela. Nossa topologia de estrela é onde todos os dispositivos estão conectados a um dispositivo central, que é a nossa rede, por exemplo, que a gente tem em casa, tá? A gente tem nosso computador, nosso smartphone, a gente tem impressora ali, todos conectados ao nosso modem Wi-Fi, né? O nosso roteador ali, o Wi-Fi, que é o cara que vai receber todas essas informações, tá? Então, essa é uma topologia de estrela, onde todos os dispositivos estão ligados a um dispositivo central, tá bom? A gente tem também a nossa topologia de malha, tá? Onde os dispositivos eles estão interconectados em pelo menos dois outros dispositivos, tá bom? Então, pode ser, por exemplo, um dispositivo central e um outro dispositivo que ele vai tentar enviar novamente essa informação, né? E essa uma das vantagens também desse sistema de malha é você ter a transmissão da nossa informação em diversos caminhos, tá? E esses diversos caminhos vão possibilitar aí que a gente tenha a segurança, né? E a redundância da informação, que essa informação não vai ser perdida, né? E depois a gente tem nossa topologia em árvore, que ela vai interligar redes e sub-redes, né? Então, novamente trazendo aí para nosso pensar, né, aí no nossa rede de casa, todos os nossos dispositivos estão ligados a ao nosso roteador. O nosso roteador está conectado lá na central lá do nosso provedor de internet. O nosso provedor de internet ele está conectado a uma central mundial, vamos dizer assim, de internet e tudo mais, né? É um servidor mundial de internet. Então essa seria uma ideia de topologia de árvore, tá? Onde os dispositivos vão se interconectando de uma rede para outra, né? De sub-redes e sub-redes, tá? E assim por diante. Pensando aqui em imagens, ó, a gente tem aqui na nossa
nossa imagem aqui, ó, nessa primeira imagem é um barramento, tá? Só escrever bar aqui que vocês vão entender, né? Nosso barramento, ó, como a gente pode ver, a gente tem uma linha central aqui de comunicação, né? E a gente tem as nossas derivações dos dispositivos, tá bom? Qual que é o problema de uma rede desse tipo aqui? Havendo um rompimento aqui, por exemplo, a gente perde toda a comunicação de cá de um lado aqui, ó, para o outro lado, né? Então imagina aí que é uma rede dessa, é, ela é uma rede muito frágil, tá? Então a gente tem que saber administrar essa rede para a gente não perder os nossos sinais, tá? Não perder a nossa informação, tudo bem? Aqui a gente tem, por exemplo, a nossa rede em anel, ó, que eu falei para vocês, tá? Vou escrever aqui anel, anel, tá? Então vocês imaginam aqui, ó, que esse cara aqui vai ser o nosso servidor, tá? E todos os nossos dispositivos são computadores aí que estão conectados a esse servidor. Se esse servidor ele vai mandar informação para cá, ó, tá? Então ele vem de um computador para cá, vem para o outro, vem para esse daqui ele pega a informação do de cima e transfere para o de baixo, né? Esse aqui, pensando assim, ele vai receber da direita e vai enviar para a esquerda, esse recebe da direita e manda para a esquerda e assim por diante, tá? Até chegar no nosso servidor, até que a nossa informação chegue novamente ao nosso servidor. Agora imagina que a gente tem uma perda de pacote aqui, ó, esse cabo aqui foi rompido ou por algum motivo esse dispositivo foi desconectado da rede, né? Vamos imaginar, ele pode novamente enviar, ó, a nossa comunicação neste sentido no anel, para que a informação chegue no nosso servidor novamente, tá bom, pessoal? Então a gente tem uma redundância um pouco melhor aí na nossa topologia de anel, tá bom? Então, novamente, ó, aqui a gente tem um dispositivo conectado ao outro dispositivo. Imagina aqui, ó, nesse nosso exemplo, esse cara aqui é o nosso servidor, ele está conectado a um tronco ali que está conectado a todos os outros dispositivos. Perdemos a comunicação com o servidor, já era, a gente perde todos os nossos outros dispositivos aqui, ó. Se a gente tiver um rompimento aqui, né? Caiu aqui, a gente perde todos os nossos dispositivos. Aqui no nosso servidor, a gente perde a conexão aqui, ela envia para o outro lado e assim por diante, tá? Aqui a gente tem a nossa topologia estrela, tá bom? Essa é a nossa topologia de estrela. A estrela, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, todos os dispositivos aqui, eles estão conectados a um servidor, tá? Que seria o nosso servidor. Também a partir do momento que a gente perde um dispositivo aqui dessa rede, ó, só ele fica fora, nenhuma das outras fica fora. Agora, se a gente perder o servidor, aí já era, né? Aí cai todo mundo, tá? Aí não tem o que fazer. Mas aqui nesse caso, se a gente tivesse, por exemplo, caindo um dispositivo só ele fica fora da rede, todos os outros estão ok, todos os outros estão protegidos, né? Estão conectados ao nosso servidor. Aqui a gente tem uma topologia de malha, tá? Então aqui a gente pode ver que cada um dos dispositivos estão conectados a pelo menos mais um, né? No caso aqui ele está conectado 1, 2, 3 e 4, né? Então ele está conectado a todos os outros dispositivos. Vocês podem ver que todos eles se comunicam. Então se a gente perde uma conexão aqui, não tem problema, né? Esse cara vai enviar para o servidor e o servidor vai mandar para esse outro cara, ou ele vai enviar para baixo, esse cara para esse computador e esse computador vai retransmitir para esse cara. Então, aqui a gente tem uma redundância bem legal, que a nossa informação vai ser estabelecida, né? Se cai um dispositivo desse aqui, por exemplo, não tem problema. Nossa mensagem sai daqui, vem para o computador e vai lá para o nosso computador de destino, ou vai para o servidor e vai para o nosso computador de destino. Então aqui a gente consegue ter bastante redundância, que a nossa informação vai ser retransmitida. Tá? Ou até mesmo aquele poderia vir para o computador, do computador ir lá para o nosso servidor, e do nosso servidor ir para o outro computador de destino. Né? Então, que a gente estaria bem seguro quanto a informação que estaria sendo transmitida. Tá? E aqui a gente tem, por último, a nossa topologia de árvore. Tá bom? Árvore. Árvore. Tá? Então, aqui a nossa topologia de árvore. A gente tem aqui, por exemplo,
os computadores conectados a um switch, e aí esse switch é conectado a um switch central, né? E assim por diante. Isso aqui vai ser bem comum a gente ver nas nossas redes industriais, tá bom, pessoal? A gente vai ter ali um CLP, vamos pensar aqui que esse cara aqui seria o nosso CLP, tá? Nosso CLP. Nosso CLP ele está conectado aqui a um transmissor, por exemplo, transmissor de temperatura, que está conectado a um sensor de temperatura, tá? O sensor manda para o transmissor manda para cima e assim por diante, tá? Só dando um exemplo. Isso aqui é muito comum da gente ver nas nossas redes industriais, tá? Inclusive é comum a gente ver nas nossas redes industriais os caras conectados assim também, um CLP conectado a outro CLP, né? Ou com um supervisório e tudo mais, que é para a gente ter justamente essa redundância nas nossas informações, tá? É para que as nossas informações estejam todas sempre bem coerentes, sempre bem, a gente não tendo perda de pacote das nossas informações, tá? Ah, falando aí justamente das nossas redes industriais, pessoal, algumas coisas a gente vai ter que levar em consideração sempre que a gente está querendo montar uma rede industrial, tá? Por exemplo, para a gente escolher o protocolo que a gente vai levar em consideração ali no nosso dispositivo, na nossa rede, a gente tem que levar em consideração qual que é a quantidade de dispositivos que a gente tem na nossa rede, tá bom? Essa é uma das coisas que é muito importante a gente definir, porque alguns protocolos de rede eles limitam a quantidade de dispositivos que a gente vai ter na nossa rede, tá? Então é sempre muito importante a gente observar quantos dispositivos a gente vai ter na nossa rede, tá? A gente vai ter também qual que é a distância entre esses dispositivos, né? Porque, por exemplo, o nosso protocolo de rede ele vai definir qual que é o cabo que a gente pode utilizar, tá bom? E de acordo com o cabo, ele vai ter uma distância, tá? Que ele pode ser transmitido, tudo bem? Então, se esses dispositivos estão muito longe, talvez a gente tenha que trocar o nosso protocolo entre um dispositivo e outro de comunicação, ou utilizar um repetidor de sinal, ou utilizar alguma outra estratégia aí para que essa mensagem chegue com segurança lá nos dispositivos de destino, tá bom, pessoal? E vocês podem pensar aí, por exemplo, numa planta industrial, a gente vai ter o que a gente chama ali da nossa sala de controle, né, que é onde a gente vai ter a informação de toda a nossa planta, ela vai estar num lugar um pouco distante ali dos nossos dispositivos, né? Se a gente for pensar numa planta bem grande aí, uma planta industrial, a gente não pode ter um cabo simples Ethernet, o cabo esse padrão de internet que a gente tem em casa, né? Conectando a nossa sala de comunicação, por exemplo, nossa sala de controle, com um dispositivo que está a 1.000 metros, né, 2.000 metros de distância. Isso a gente vai ter uma qualidade de informação muito ruim. Né? Muito provavelmente a gente não vai conseguir, dependendo do nem dependendo do nosso protocolo, tá? Só pelo cabo internet comum a gente não vai conseguir transmitir essa informação com qualidade, tá bom, pessoal? Então a distância também a gente tem que levar em consideração quando a gente está estabelecendo qual que é o protocolo da nossa planta, tá? E a gente pode ter vários protocolos entre os dispositivos, tudo bem, pessoal? Lembrando lá na nossa camada, nossa topologia de tronco, né? Perdão, nossa topologia de árvore, a gente vai ter um tronco, né? E a gente vai ter o galho, que por exemplo seria um CLP, tá? Aqui vai ser a nossa sala de controle. Vou colocar esse C aqui, que seria a nossa sala de controle. Então a gente vai ter um protocolo de comunicação aqui. A gente vai ter um protocolo com o nosso CLP. Aí com o nosso CLP a gente vai ter um protocolo para o nosso motor, por exemplo, tá? Um protocolo para o nosso, sei lá, um sensor, por exemplo. A gente vai ter um outro protocolo, tá? Pensando no outro dispositivo, ou pensando aí num contator, por exemplo, a gente vai ter um protocolo também para o nosso contator, tá? E assim por diante. Então, a gente pode estabelecer protocolos diferentes para a nossa aplicação, tá? Para vários níveis, tá bom? Não tem problema. Isso aqui não amarra a gente. Pode colocar um protocolo aqui, um protocolo diferente aqui para cima, tá? Não tem problema. O layout da nossa planta também vai interferir, tá bom? Justamente por essa localização,
geográfica ali dos nossos pontos da nossa planta, né? As condições ambientais, que a gente vai ver, por exemplo, que existem alguns protocolos que eles são protocolos para as nossas áreas classificadas, que a gente chama, tá? Área classificada, por exemplo, lugar que tem risco de explosão, risco de incêndio, tá? Então a gente tem um protocolo específico para essas áreas, que a gente precisa ter uma redundância de segurança assim absurda, tudo bem, pessoal? Então quando a gente está falando de área classificada, a gente tem protocolos próprios para essas áreas, tudo bem? E a gente tem que pensar também que dependendo do qual que é o cabo que a gente vai passar, por qual parte da planta a gente vai passar, né? Se vai ter uma temperatura muito elevada, talvez venha a corroer nosso cabo, né? Venha derreter o nosso cabo, né? Alguma coisa, algum resíduo ácido, né? Pode corroer, alguma coisa desse tipo, tá? Pode enferrujar também, então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Então as condições ambientais também são muito importantes na hora da gente definir um protocolo, tá? A gente tem também ali o protocolo preferencial. Então, essa é uma questão que a gente tem que levar bastante em consideração, que é, por exemplo, se a gente tem uma planta ali que ela está, vamos supor que ela está com controladores, CLP, supervisório, tudo da Rockwell, por exemplo, tá? É uma marca aí um fabricante de CLPs, tá? Se a gente tem um protocolo da Rockwell, a gente está comunicando tudo em Rockwell, né, com dispositivos Rockwell. Se a gente vai colocar um CLP da Siemens, por exemplo, você tem que utilizar um protocolo diferente, porque geralmente quando a gente faz uma comunicação dessa entre Rockwell, a gente utiliza um protocolo próprio da Rockwell. Né? A gente vai utilizar um device net, por exemplo, que é um protocolo próprio da Rockwell, que já não vai ter na nossa Siemens. Tá? Então a gente tem que levar em consideração que vale a pena a gente colocar um Siemens na nossa planta, por exemplo, ou talvez seja melhor a gente colocar novamente um outro CLP da Rockwell, por exemplo, ou utilizar ali sensores e atuadores que tenham comunicação já com o Rockwell, né? A gente não tem que utilizar um protocolo intermediário aí, né? Ou às vezes a gente até consegue, dando um exemplo da Rockwell, a gente consegue utilizar outros protocolos de comunicação com ele, né? Que não são tão padrões, mas aí a gente vai ter que comprar uma licença para utilizar esses protocolos de comunicação. Aí já encarece a nossa automação. Então a gente tem que sempre levar em consideração essas coisas, tá bom? E, por último, se ela é passível de expansão, né? A gente não vai nunca trabalhar com a nossa rede de comunicação ali no talo, né? A gente vai sempre ter um espaço ali para a gente poder colocar mais dispositivos, fazer alterações na nossa planta, tá bom, pessoal? E aqui, por último, eu vou mostrar para vocês o que é a nossa pirâmide da automação, tá, pessoal? Então, igual eu falei para você que a gente pode ter vários tipos de protocolo de acordo com o nível ali da nossa automação, é o que a gente consegue ver aqui, ó. A gente tem o nosso nível 1, que são os nossos dispositivos de campo, atuadores, sensores, né? Então esses caras, geralmente eles vão utilizar um protocolo de comunicação. Pode ser um Profibus DP, tá bom? Que é um protocolo muito utilizado aí na indústria, ou Profibus PA, tá bom? Que é um outro protocolo bem utilizado, e aí o protocolo Profibus PA já é um protocolo específico para utilizações, homologado para utilizações em área classificada, tá? Então, para você utilizar esses dispositivos, ele é um pouco mais caro e tudo mais, né? E ele é próprio para utilizar em áreas classificadas, então você não vai utilizar um protocolo Profibus DP, por exemplo, em área classificada, você vai utilizar um Profibus PA, tá bom? Tem aí o protocolo HART também, que é um protocolo bastante utilizado em sensores, tá? O protocolo ASI, que a gente vai ver também, tá? Que é um outro protocolo aí mais simples, né? Que é para a gente fazer leitura e configurações de atuadores, tá bom? Aí quando a gente parte mais para cima aqui, ó, em CLPs, SD, CD, que são os sistemas distribuídos, tá bom? A gente vai trabalhar um pouco mais com outros protocolos, tá? Aqui já entra o ControlNet, Profibus FMS, tá bom? Fieldbus, tá? Aí a gente vai trabalhar aqui a comunicação do CLP com o nosso PC, com a nossa IHM, tá bom? Com a nossa sala lá de supervisório, da nossa sala de controle, tá? A gente vai ter um outro protocolo aqui, a gente vai talvez utilizar um Ethernet, um TCP/IP, tá bom? A gente vai estar utilizando com outros protocolos. E aí a gente vai comunicar a nossa planta, né, o nosso supervisório com o gerenciamento dessa planta, tá bom? Que aqui vai ser a parte mais
mais gerencial da nossa planta em si, tá bom, pessoal? Então a gente vai ter que transformar essas informações aí, por exemplo, em dados de Excel, por exemplo, para tomada de decisão da nossa da área gerencial da nossa planta, tá bom? E aí depois isso aqui volta mais para cima ainda para nossa área corporativa, né? Que daí encontra aqui já os softwares para gestão de vendas e gestão financeira, né? Então, tudo isso a gente tem no que a gente chama de nossa pirâmide da automação, né? Então, nossos sensores, nossos dispositivos, eles vão comunicar com nossos controladores, os nossos controladores com o nosso supervisório com a nossa parte de gerenciamento ali da nossa planta, tá bom? E por fim a gente vai para nossa parte corporativa, tudo bem, pessoal? É, por hoje basicamente é isso, tá? Só comentar com vocês rapidamente que a gente tem ali no o nosso livro ele é muito rico nessa parte de redes de comunicação entre computadores, tá? Então ele apresenta diversos exemplos ali, diversas coisas para a gente que são importantes a gente saber, mas que ele não tem tanto foco na área industrial, tudo bem? Então, complementando aí a nossa leitura do nosso livro, tá? Do nosso livro base, eu vou utilizar esse livro aqui, Engenharia de Automação Industrial, tudo bem? Que vocês podem achar lá na biblioteca digital, tá? Da Unicesumar, vocês conseguem ter acesso a esse livro. E esse livro, pessoal, vocês não precisam, apesar de ter lá na biblioteca digital, vocês não precisam ir atrás, tá? Porque tudo que for necessário para a gente aqui, tudo que for de informação relevante, eu vou trazer no nosso conteúdo das aulas, tá? No nosso PowerPoint, no PDF aí. Se eu tiver algum outro link externo que eu for utilizar, eu vou botar para vocês, tá? Então vocês podem ficar tranquilos, não se preocupem com esse livro, tá? E atrás de ler esse livro, tá? Lógico que vai enriquecer a experiência de vocês, aí, o conhecimento de vocês, mas tudo que for relevante para a gente eu vou trazer nas nossas aulas, tudo bem? Então, não se preocupem quanto a isso, tá? Na questão de conteúdo, eu vou postar tudo para vocês. Mas é claro que o livro da instituição vocês devem ler e as aulas conceituais vocês também devem assistir, tá bom? Porque é conteúdo relevante para a gente, tá? Bom, por hoje é isso, tá bom, pessoal? Aguardo vocês na próxima aula e já tendo a nossa aula ao vivo, tá? Até mais!